A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindo aqui a mais um estudo no canal ID. Hoje estou aqui com o irmão Igor Guerreiro, do canal Venha o Teu Reino. A gente vai fazer um estudo falando sobre o dia da expiação, sombras e realidades. A gente vai abordar alguns textos bíblicos aqui falando da lei, de como o dia da expiação o ritual do dia da expiação era feito pelo sumo sacerdote, o objetivo pelo qual ele entrava todo ano no Santo dos Santos e para a remissão das 12 tribos de Israel, dos pecados do arraial dos judeus e dos israelitas, e mostrar a realidade disso sendo cumprida pelo verdadeiro sumo sacerdote das nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa primeira parte, irmãos, do estudo vai estar aqui no meu canal, no canal ID, e no comentário fixo eu vou deixar lá fixado o link da segunda parte, que vai ficar no canal do irmão Igor, que é o canal Venha o Teu Reino. Aproveita, deixa lá a sua inscrição, deixa lá também os seus comentários, ativa o sininho no canal dele e aqui no canal ID também, tá bom? Para a gente poder divulgar as revelações que o nosso Senhor Jesus Cristo tem passado para nós. Amém. A mesma coisa na segunda parte lá no canal. Tá? Vocês vão observar lá que eu vou também deixar na descrição do vídeo o link e também no comentário fixado também o link para que vocês possam se inscrever, curtir e compartilhar para que a gente possa espalhar essa palavra aonde quer que a gente consiga alcançar. Tá? Então, vamos lá? Vamos começar então aí. O dia da expiação, sombras e realidades. A gente vai começar lendo um texto que está em Hebreus, no capítulo 10, no verso 1, que diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. A gente tem que entender, irmão, que na lei, as festas, o cumprimento dessas festas, isso era a sombra de coisas reais que haveriam de ser cumpridas de fato no Cristo e na igreja. A gente entende sobre essas coisas, a gente conhece as festas e a gente sabe que isso se cumpria de ano em ano em Israel, era a lei, e também se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo, nele e na sua igreja. Então o dia da expiação a gente tem que olhar de duas maneiras. Uma, olhando para a sombra, que não é perfeita, para se entender o que se cumpriria com perfeição na pessoa de Jesus Cristo. Verdade. Esse texto de Hebreus 10, 1 fala exatamente sobre essas questões. Então a gente queria iniciar o estudo mostrando claramente que a gente vai abordar aqui um paralelo de realidade e sombra e realidade. Que quando a gente aglutina, converge as duas informações, a gente tem a realidade das coisas. Quando a realidade sem a sombra, ela não fica completa, a gente não entende perfeitamente, e nem a sombra sem a realidade a gente consegue entender perfeitamente. A gente tem que unir sombra e realidade para a gente ter a coisa perfeita e o entendimento completo. Todos os textos, né, e tanto dos profetas como no Novo Testamento, eles se costuram. Né, são textos que se costuram. Por isso que Paulo fala em Romanos 15 que tudo que está escrito para nós foi escrito. Então, todos os textos do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, eles não estão lá à toa, eles não estão ali jogados por jogar. Jesus falou que nem um tio vai cair da lei sem que antes tudo venha a se cumprir. Amém. Então, tudo que está lá nos profetas, nas cerimônias, nos rituais, nas festas, são sinais, né? São sombras da realidade que é Cristo. Amém. Então hoje a gente vai fazer esses links, que é muito importante para que você possa entender o que de fato é a volta de Jesus. Amém. A gente vai começar lendo um texto aqui da lei, que está em Levítico 16, a partir do verso 2 até o verso 16, que a gente vai abordar aqui nesse texto a sombra do ritual do dia da expiação, feito por um sacerdote da tribo de Levi, descendência de Arão. A gente sabe que é um sacerdócio humano, apenas sacerdócio. E aí, nesse texto que a gente vai ler aqui, a gente vai ver todo o ritual da expiação, a gente vai ver o ritual da expiação feito
para expiar os pecados do sumo sacerdote da sua casa, e também o sumo sacerdote fazendo a expiação dos pecados das 12 tribos de Israel. Só que nesse texto de Levítico 16, que a gente vai abordar aqui agora, ele não está sincronizado, ele não está cronologicamente. Ele está todo intercalado. Ele está todo intercalado. Na lei ele vai falar primeiro de uma expiação do pecado do sumo sacerdote, ele vai começar desde o princípio do ritual até o fim, se cumprindo no sumo sacerdote, depois ele volta para falar desse mesmo ritual, agora o sumo sacerdote fazendo para as 12 tribos de Israel. Isso não acontece uma coisa diferente da outra. Ele não se repete as rituais. No texto parece que está repetindo, mas na hora de fazer é uma coisa só. É uma coisa só que Deus ele está mostrando primeiro uma coisa se cumprindo no sumo sacerdote, parece que ele está voltando para refazer agora. Não é. Isso acontece junto, são paralelos, mas acontece junto. É um ritual único. Não tem uma coisa para o sumo sacerdote, depois ele volta para fazer para as 12 tribos, não. É uma coisa única. Só que na hora da explicação do texto, de Levítico 16, na hora que Moisés escreveu isso, Deus entregou para ele mostrando uma coisa paralela à outra para o entendimento deles serem perfeitos. É como se fosse 3 ingredientes para um bolo só. É verdade. Você vai fazer o bolo daquele momento, mas você vai usar esses 3 ingredientes num único momento. Vai pegar o ovo, a farinha e açúcar, mas você não vai fazer 3 vezes ovo, farinha e açúcar. Você vai pegar as 3 de uma vez só e vai fazer o bolo. É isso aí. Então vamos lá, prestando atenção no que vai ser lido aqui. Levítico 16, de 2 a 16, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Viu que é uma vez por ano. Todo ano ele fazia isso. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode emissário, o qual cair a sorte sobre o Senhor, o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Aí tem uma epígrafe aqui falando sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Vamos lá. Aí agora vai começar Arão fazendo por ele. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incensário cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tem que esfumaçar ali tudo para não ver a presença de Deus na Shekinah que ele vai fazer ali, senão ele morreria. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Agora ele vai explicar o sacrifício que o Arão faria pelo povo. Ele fez agora por ele, agora ele vai fazer pelo povo. Não são coisas diferentes, isso acontece num ritual único. Só que Deus está separando para mostrar com clareza. Agora vamos lá, ele vai fazer a mesma coisa agora só que pelo povo. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Você vê que ele já tinha entrado uma vez
Parece que ele já tinha entrado uma vez para fazer o dele. O sumo sacerdote ele só entrava uma vez por ano. Então você vê que esses dois rituais aqui é uma coisa única. Ele não entrava lá, fazia o dele, saía, matava outro bode, trocava de roupa, tomava banho, se limpava e entrava de novo no Santo dos Santos para fazer pelas 12 tribos de Israel. É que dá a impressão assim, né? Depois regulará como que se ele tivesse sacrifício, depois tem que fazer tudo de novo. Não, esse depois é uma didática de Deus para aquele momento, mas que era uma coisa só que acontecia. Para continuar uma narrativa única aqui. Parece que são dois momentos, mas é uma coisa única. Então, lá. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Está lá no Santo dos Santos. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá-lo no propiciatório também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Então, irmão, isso aqui, esse texto, ele está desincronizado, ele não está cronológico. As sequências dos rituais não estão cronológicas. Tem duas coisas acontecendo aqui separadas, mas que são únicas. E por isso esse texto é de difícil entendimento. Porque você tem que saber que ele não está na sequência, não está na cronologia correta, em que o sumo sacerdote teria que cumprir uma a uma, não está numa sequência, e também não está de forma única, está destrinchado em dois momentos. Sumo sacerdote e ele fazendo pelo povo de Israel. Então, como que a gente vai conseguir entender o que está sendo feito aqui, o que está sendo passado para Moisés e para Arão, da parte de Deus? A gente tem que olhar para a realidade. Isso é uma sombra. A gente tem que entender a realidade para você entender o que está sendo feito aqui de uma vez por todas por Jesus na realidade. Aí vai ficar muito claro a sequência dos eventos aqui. Legal, né? E a primeira sequência que a gente observa aqui é que agora a gente pegando a sequência de Jesus. Tá? Porque se a gente pegar a sequência ali do texto, você vai ver que fica tudo sem pé nem cabeça. Né? Mas se você pegar a sequência de Jesus, você vai pegar exatamente como que era feito ali, justamente com o sumo sacerdote. E a primeira coisa que ele faz é pegar o quê? São os dois bodes. Isso. Tem dois bodes que Deus, ele na lei, ele ordena que Arão coloque diante dele. Os dois bodes. Nesses dois bodes ele vai lançar as sortes. Um vai morrer pelo pecado, vai ser sacrificado, e no texto a gente vê que esse sacrifício, ele mata esse bode, coloca as carnes dele para o holocausto e recolhe o sangue numa vasilha, ao qual ele leva para dentro do véu para a expiação do pecado das 12 tribos. E também com Arão, ele faz em holocausto um novilho para ele e para a casa dele, ele queima esse novilho no átrio externo, no altar de bronze, da mesma forma que ele faz com o bode, queima ele ali fora e recolhe o sangue numa vasilha, ao qual ele vai colocar para fazer a aspersão dentro do véu, no propiciatório dele, para a aspersão do pecado dele e da sua casa. Então ele leva duas vasilhas com sangue, uma com o sangue do bode para a expiação das 12 tribos, para o povo, e um com o sangue do novilho para a expiação dele e dele como sumo sacerdote da sua casa. Eu vou te botar uma questão bem, bem clara e didática para quem conhece a revelação das duas casas. A gente sabe que Deus prometeu ao povo de Israel que eles seriam uma nação de reis e sacerdotes. Era uma coisa única. Ele não tinha um sumo sacerdote que fazia por ele pela casa dele e pelas 12 tribos. Ele entraria se não tivesse o evento do bezerro de ouro lá, do Êxodo. Se o povo não se apostatasse lá, só os levitas ficassem fiéis ali, a gente teria um sacrifício, um sacrifício único ali, ele entrando ali para fazer uma coisa só. 7 aspersões só. Mas como estava separado, e Arão tinha que Deus teve que providenciar, ao invés de uma nação sacerdotal, fazer uma tribo sacerdotal, ele teria que fazer por ele e pela casa dele, e também, separadamente, um outro pote com sangue para as 12 tribos. Ao invés de uma vasilha com um sangue para fazer tudo de uma vez, ele teria que aspergir 7 vezes para ele, para a casa dele, e 7 vezes para as 12 tribos de Israel. Teria que ter matado um novilho e teria que ter matado um bode. Entendido isso, irmãos? Foi separado por causa do evento
lá do bezerro de ouro. E isso em Cristo não tem 14 aspersões em Não, Cristo. porque a aliança foi refeita. Foi refeita. Todos nós hoje somos uma nação de leitos e sacerdotes em Cristo. Amém. Em Exatamente. Cristo ele refaz isso daí. Vamos falar sobre Cristo e Barrabás. Isso. Agora nós vamos lá e agora a gente vai colocar, através do que Deus revelou para nós, a sequência exata que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação, tanto na lei quanto na realidade, em Cristo. E aí a gente começa, a primeira coisa que ele tinha que fazer era, como eu estava falando, era separar os dois bodes, lançar a sorte sobre eles, um receberia a culpa dos pecados e o outro, e morreria, e o outro que tem a culpa seria liberado como bode emissário, bode para Azazel. Entendido? Um morre por causa do outro. O culpado é lançado as sortes ali. O culpado é lançado vivo para o deserto. Um é sacrificado e o outro vai para o deserto. Sendo que neste ínterim, enquanto o sacerdote não tinha entrado ainda no santuário, ele ficava preso na porta da tenda, isso aí, do lado de fora. Só entrava, ele lançava a sorte, só entrava para dentro da tenda do santuário lá o que fosse ser sacrificado. O outro aguardava do lado de fora para ser lançada a sorte dele no deserto. Mas ele fica lá. Então, olha só, isso aconteceu com Jesus Cristo. Isso. Esse evento aconteceu, a realidade dele é quando acontece aquele momento na frente de Pôncio Pilatos, em que está no dia da Páscoa, era escolhido um preso para ser solto. Foi lançado sorte ali. Sorte sobre Jesus e sorte sobre Barrabás. E você vê ali a perfeita explicação dos bodes emissários. Um levando a culpa sem ter culpa de nada e o culpado sendo liberado. É exatamente o que acontece. Isso está lá em Marcos 15, 6 e 15. Vamos ler aqui esse texto? Vamos ler. Marcos 15. Capítulo 15, versículo 6 ao 15. Você vai ver ali claramente que é a mesma coisa, é lançado sorte ali. Sobre Jesus e Barrabás. Um é liberado e o outro é crucificado, o outro sem é sacrificado, sem ter culpa nenhuma. E o culpado mesmo fica ali, que é liberado. Olha lá. Marcos 15, verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Haviam chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio, era um homicida. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhes haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então a quem chamais rei dos judeus? Eles, porém, exclamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto: crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ou seja, duas pessoas ali, um foi liberado e era culpado, né? E o que era inocente ficou como culpado e foi crucificado. Vocês estão conseguindo entender que Jesus ele já está ali na pessoa dele, cumprindo a realidade do sumo sacerdote? Um sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que começa ali fazendo o dia da expiação em plena Páscoa. Você está vendo que a Páscoa está acontecendo ali naquele momento, mas ele está cumprindo o ritual de sumo sacerdote já nele ali naquele momento, quando os dois bodes emissários estão ali, um é morto, um é entregue para ser crucificado e o outro é solto. Vamos lá. Aí a gente está caminhando para a gente entender a festa da expiação. O que está na sombra lá de Levítico. O que está na sombra. Então a gente está caminhando todo o processo para a gente chegar até a volta de Jesus. Verdade. Então vamos lá. Esse foi o primeiro ponto de uma sequência que a gente enumerou de 10. Isso.
do ritual do dia da expiação, na sombra e na realidade. O primeiro foi a sorte sobre os 2 bodes. Nós vimos se cumprindo em Jesus e Barrabás, e o texto está em Marcos 15, 6 e 15, que a gente já leu. O segundo passo, sacrifício no altar de bronze. O sumo sacerdote entrava, a gente leu esse texto, viu? Lá em Levítico, entrava com um bode para dentro do santuário, e com ele levava um novilho. Esse novilho, ele entrava com um novilho, um carneiro e um bode. O novilho e o bode, ele matava e tirava o sangue e queimava a carne do novilho, do bode e do carneiro em holocausto. E subia com um aroma para Deus. Tá certo? Isso no ato externo, em forma de holocausto, e aí ele separava o sangue do bode e do novilho. Do bode para as 12 tribos e do novilho para o sacerdote e a sua casa. Ok? Isso se cumpre, em realidade, na crucificação do Filho de Deus, de Cristo. Sacrifício no altar de bronze era feito no ato externo e a crucificação de Cristo também feito fora da cidade. Certo? Vamos lá, crucificação de Cristo. A gente botou o texto de Isaías 53. Lê aí pra gente aí. Isaías 53, do versículo 4 até o 7. 4 até o 7. Vamos lá. Ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, o cumprimento aqui, primeiro, ele é levado para ser tirado à sorte. Na verdade, é bom frisar ali que boi, cordeiro, ovelha, tudo é Jesus, ele é o sacrifício. Independente de qual animal que for, tudo representa Jesus. Então, primeiro é tirado à sorte, depois de ter sido tirado à sorte, ele é sacrificado. Aí vamos dar continuidade aí. E vamos lá, esse é o segundo passo. O terceiro passo, depois da crucificação, que a gente entende que na crucificação de Cristo, ali estava o cumprimento, o sumo sacerdote é quem fazia o sacrifício. Ali Jesus naquela cruz, ele é o sacrifício e é o sacerdote ao mesmo tempo. A gente tem que entender que está se cumprindo nele ali, aquilo ali. Está se cumprindo nele. Ele é o sacrifício no altar de bronze e ele é o sumo sacerdote que faz o sacrifício. Está tudo se cumprindo nele. E nós estamos ali, naquilo ali também. Porque nós somos o corpo dele. Porque ele está ali naquele madeiro se fazendo maldito por nós. Ele está se sacrificando por nós. Ele é o injusto, ele é o justo se sacrificando por nós, os injustos. Levando a culpa, inclusive, de Barrabás. Tá certo? Ele tá levando a culpa, inclusive, do homicida Barrabás, sobre ele, sobre toda a humanidade, ele tá levando a culpa. Tava tudo sobre ele. E quem cresce naquele sacrifício seria salvo. Mas a questão aqui é que ele está cumprindo nele, no corpo dele, que somos nós, o sacrifício no altar de bronze. E ele, como sumo sacerdote, ficava com a roupa, ele estava com a roupa suja. Como a gente leu ali, havia uma troca de roupa e um banho que o sumo sacerdote tomava após fazer os sacrifícios no ato externo. O sumo sacerdote, ele trocava as suas vestes, tomava um banho na talha com a água ali, tomava banho, se limpava, botava a roupa do sumo sacerdote e depois disso ele pegava as duas travessinhas. Um potinho, né? Os dois potes com o sangue do bode e com o sangue do novilho, e entrava no véu com aquilo. Só que tem ainda algumas etapas a serem cumpridas. Deus, ele foi direto, sucinto, mas tem etapas a serem cumpridas. Ele não entrava direto no Santo dos Santos com aquele sangue. Primeiro ele tinha que acender incensário, antes do incensário ele tinha que arrumar as luzes, as lâmpadas, e isso tudo é uma sequência de fatos que a gente vai falar aqui agora. Nós estamos apenas no segundo, que é o sacrifício no ato externo, que a gente vê se cumprir em realidade na crucificação de Cristo.
Tá certo? Lemos Isaías 53, de 4 a 7. Isso. E nós vamos para a terceira etapa, que é A troca o das banho vestes, né? e a troca das vestes. O sumo sacerdote tinha que tomar um banho para tirar o Você- sangueiro você dele. se reparou que ele morreu, né? Isso. Na verdade, na sombra, o sacerdote ele se sujou com o sacrifício que ele acabou de realizar, se sujou de sangue, né? Ficou todo sujo de sangue. Então, troca-se as vestes do sumo sacerdote pelo sacrifício. Jesus, ele ali foi o sacrifício. E agora, como que vai ser dado esse banho em Jesus? Vamos ver? Está lá em João 19, 34, não é isso? Lê aí, 19:34. Olha só o que diz aqui. Mas, contudo, um dos soldados lhe furou o lado. Você se lembra dessa passagem? Com uma lança, e logo saiu sangue e água. Qual é a função do... Olha aí, sangue e água. A água, né, estava na roupa dele e o sangue Que era a remissão de pecados. Entendeu? do sacerdote ali. O sacerdote, ele estava ali sujo no corpo dele, Jesus. Estava ensanguentado Do do sacrifício. sacrifício, do que ele sofreu ali na pele dele. Foi esquartejado, foi Torturado, açoitado. foi, isso aí, tudo isso. Foi cuspido, escarnecido. Estava ali todo arrebentado, ensanguentado, o que é a realidade de uma sombra que era o sacrifício no altar de bronze. Porém, a roupa, o corpo dele, a roupagem dele estava toda ensanguentada, precisava ser lavado. E aí entra esse detalhe desse soldado romano que fura o lado dele e dali deixa uma ferida que sai sangue e água. E ele já tinha morrido, ele já tinha entregue o seu espírito ao Pai. E ali sai sangue e água. Vocês pararam já para pensar por que sai água? A água era para lavar as vestes do sacerdote. Era uma realidade que aconteceu ali na pessoa de Jesus. Quando sai aquela água, lava as vestes dele e ele é enterrado no túmulo de José de Arimateia, ali que estava bem próximo. Mal dá tempo de haver o embalsamamento do cadáver de Jesus Cristo. Tanto é que depois as mulheres vão lá para tentar fazer embalsamar, isso. só que já tinha ressuscitado. E ele já tinha ressuscitado, porque o próprio Pai tinha que mostrar na pessoa dele que era o próprio sumo sacerdote que se lavava. O centurião lá, o romano, furou ele, lavou as vestes dele. O centurião não jogou água nele, Não. Foi a própria água de Jesus. Que saiu de dentro dele. Esse é o detalhe que é maravilhoso. A própria água, o próprio espírito, essa água que é o espírito, forma no corpo dele a lavagem da igreja. Exatamente. Entende? Que existem outros textos na escritura que falam sobre isso. Efésios 5, né? Lavando com a lavagem d'água pela palavra. Pela palavra. Então é a coisa espiritual com a coisa literal acontecendo ali, lavando a roupa do sumo sacerdote, o corpo dele que somos nós, para poder, na ressurreição dele, ele trocar as vestes de um corpo morto, um corpo mortal, corruptível. Por quê? Porque apodrecia, por uma vestimenta nova, gloriosa, glorificada na ressurreição do Filho de Deus, que é o corpo incorruptível. Essa é a troca das vestes. Entende? Uma veste corruptível por uma veste incorruptível. O primeiro homem a ser glorificado. O primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos. Isso a gente leu em João 19:34, quando o soldado toca ele ali e lava. E em Marcos 16, de 1 a 6... vai falar das mulheres que foram lá para embalsamar, mas não encontrou. Não encontraram. Fala assim, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo, que era uma pedra pesada? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Entende, irmãos? Elas foram lá para embalsamar
para lavar o corpo, fazer o ritual de embalsamamento, mas aquilo já tinha sido providenciado pelo próprio Pai. Tirou o sangue e água do Filho de Deus, lavou-lhe as vestes, e ele agora já trocou a vestimenta. Agora ele está glorioso e nem estava mais ali dentro daquela tumba. Elas foram lá para isso e ele já tinha saído de lá. O anjo que estava ali deu esse recado. O Jesus, o Nazareno, o Filho do Altíssimo, não está mais aqui, ressuscitou. Já foi. Olha lá a roupa dele ali, não está mais ali. Tirou aquela mortalha que estava em volta dele. Até aquela roupa que estava ali. É a mortalha. É a mortalha. Deixa aquilo dali. É aquele pano são roupas novas que ele vai ter agora. Agora ele ganhou uma roupa, foi revestido. Foi revestido com outra roupa. Entendeu, irmãos? Então ali acontece o banho e a troca das vestes. Jesus estocado é a água e sangue que sai dele, mostra a lavagem do corpo. E na ressurreição e glorificação, a troca das vestimentas do sumo sacerdote. Agora ele está de vestimenta de sumo sacerdote, glorioso. Um sacerdócio inaugurado lá por Melquisedeque, agora instituído lá por Melquisedeque, lá, agora está sendo inaugurado em Cristo. E aí você pergunta assim, mas onde é que eu entro nessa história? Porque nós fomos sepultados nele. Nele. Nós estamos no corpo dele. Nós estamos no corpo dele. Vamos fazer o resumo. Primeiro, né, tem ali os dois bodes. Isso. Né? Primeiro passo. É feita a tirada a sorte, um ficar amarrado ainda. Lembra-se que tem um lá fora, tá acontecendo isso tudo, tem um lá fora, né? Amarrado. O outro é sacrificado. E aí pega-se 2 potezinhos com o bode, com o sangue do bode, que é para purificar o sangue, os pecados das 12 tribos, e depois o do novilho para purificar a própria casa do sumo sacerdote. Feito isso, e ele também. O sumo sacerdote, ele se sujou todo. Então agora ele precisa tomar um banho, precisa se lavar, trocar suas vestes. Aí é onde entra... Agora ele bota a roupa sacerdotal para entrar no Santo dos Santos. Exatamente, uma outra vestimenta. Então até aí tudo bem, né? Vamos continuar agora prosseguindo o ponto 4. Ele vai entrar no santo lugar, é o 4º ponto. Esse texto é fantástico. Ele vai entrar no Santo dos Santos. Ele vai entrar no santo lugar porque tem algumas coisas que ele precisa realizar ali. Uma sequência de coisas. Então, na lei, na sombra, entrada no santo lugar. Na realidade, ascensão de Cristo ao céu. É quando ele sobe, certo? E aí um texto de Hebreus 9, 24, o irmão Igor vai ler pra gente. Diz assim, ó. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Olha aí, aquele santuário que Arão entrou é a figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Comparecer por nós diante da face. Por nós por quê? Porque nós estamos no corpo dele. Exatamente. Ele vai comparecer por nós. Nós estamos nele, irmãos. Pela fé, isso não se cumpriu na literalidade ainda. Vai se cumprir, mas pela fé, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, porque somos o corpo dele. O Pai nos vê glorificado quando olha à destra, porque vê o Filho e o corpo ali do lado dele. A corpo é a noiva, a cabeça é o noivo, já está unido. Pela fé, porque nós cremos nessa verdade, é que nós temos acesso a essa realidade espiritual. Mas isso vai se cumprir. Na realidade, vai na volta dele. É a mesma coisa, quando Paulo fala que nós já estamos aperfeiçoados em Cristo. Como eu estou aperfeiçoado? Eu estou me aperfeiçoando. Mas pela fé eu já estou. Jesus falou, você já tem a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna? Dentro de mim eu tenho. Né? Falta se cumprir literalmente. Falta o cumprimento de todas essas coisas. Né? Mas, pela fé... Em Jesus, isso já se cumpriu. Então, a entrada no santo lugar do sumo sacerdote com as vestes trocadas e o banho tomado é nada mais que a ascensão de Cristo ao céu. É quando ele entra no Santo dos Santos e comparece diante de Deus para fazer a expiação pelos nossos pecados e faz até os dias de hoje. E aí isso é interessante quando ele ressuscita, né? Aí ele fala assim, não toque em mim. Não me detalhe, porque ainda não subiu o Pai, eu não subi ainda. Eu morri, ressuscitei, mas eu ainda não entrei no santo lugar. Só depois de 40 dias que ele vai fazer isso. Exatamente. Então você vê que ele primeiro ele faz todo esse ritual que está na lei. Agora, depois, passo a passo, tem que ser exatamente como estava lá, porque ele não pode descumprir a lei, ele é o cumprimento da lei. Né? Então, agora sim, uma vez com as vestes novas, né, incorruptíveis, agora ele vai entrar no santo lugar que está lá no céu. E é onde começa, então, a preparação para a igreja. Irmãos, agora prestem atenção. Tá tudo certo, a sequência dos fatos?
Cada ponto agora a gente vai voltar e recapitular só para vocês entenderem. Primeiro ponto, sorte sobre os 2 bodes. Realidade, Jesus e Barrabás. Ponto 2, sacrifício no altar de bronze. Sombra, realidade, crucificação de Cristo. Ponto 3, banho e troca das vestes, na lei, sombra. Realidade, Jesus, quando ele é estocado, sai água e sangue dele, mais a ressurreição e a glorificação do corpo e a troca das suas vestimentas. Ponto 4, entrada no santo lugar. Na realidade, a ascensão de Cristo ao Quando céu. ele sobe aos céus, né? Naquele momento ele já está entrando no santo lugar. No santo lugar não feito por mãos humanas. Isso aí. Mas a realidade daquele que foi feito aqui na Terra. E eu quero convidar você a estar também assistindo a parte 2 deste vídeo lá no meu canal, tá? E a parte 1 eu vou deixar disponibilizado aqui e a parte 2 eu vou estar disponibilizando lá no canal, certo? Amém. Tá certo, irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal do irmão Igor, que é onde vai estar essa segunda parte aí. E a primeira parte vai estar lá no meu canal, Se inscreva também no meu canal. Ativa o sininho no canal dele, ativa o sininho no meu canal. Compartilha nas suas redes sociais, compartilha no seu WhatsApp, compartilha em todos os lugares essa mensagem maravilhosa, esse estudo tremendo, irmãos. Isso é coisa maravilhosa da parte de Deus, guardada e selada para esse tempo que a gente está vivendo agora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam nos nossos canais. Um abraço e até o próximo estudo. Valeu, galera. Tchau. Um abraço.